Olá pessoal do canal, de volta Pedro Júnior aqui com a continuação do documentário What the Health. Os peixes também não ficaram de fora do documentário, afinal são proteínas animais, ok? E peixe? Então, o peixe é diferente. Você tem 4 preocupações, que são os PCBs, mercúrio, gordura saturada e colesterol. E o colesterol está em toda parte. Tem do atum na água, e tem menos que um copo de leite, ao salmão e tilápia, e tem mais que uma costeleta de porco. Se você olhar objetivamente para o peixe, vai descobrir que eles se tornaram esponjas de mercúrio. Por isso que em muitos lugares do país te alertam para não comê-los mais do que uma vez por semana, porque você vai ingerir muito mercúrio e isso pode te matar. Os peixes são comidos por peixes maiores que são comidos por peixes maiores e os pesticidas e herbicidas se acumulam na carne do peixe. E os grandes peixes, incluindo o salmão, que as pessoas acham que é o peixe mais saudável. A verdade é que a quantidade de pesticidas e herbicidas na carne desses peixes são chocantes e eles têm propriedades estrogênicas de promover o câncer. O médico entrevistado ele disse que no caso dos peixes são quatro as preocupações principais. A primeira delas são os PCBs, que na verdade é um produto aí agrícola, pesticida, na maioria das vezes. O problema do mercúrio, o problema do colesterol voltou e o problema da gordura saturada também, ele diz aqui a respeito dos peixes, tá ok? Ok, a gente sabe que todos os rios brasileiros estão contaminados com mercúrio, ok? Todos os rios estão contaminados com mercúrio. E os produtos, os agrotóxicos, esses resíduos de agrotóxicos, que são vários e vários e vários agrotóxicos, não é um agrotóxico só, isso são coisas maléficas para a nossa saúde. No caso da gordura saturada e do colesterol, eu acho que não devia nem ser colocado aqui, porque a gente já sabe essa história e que isso daí é uma história meio furada, tá? O que acontece aqui com os peixes é que não somente os peixes, por exemplo, no caso do mercúrio, você tem mercúrio, por exemplo, pessoas que têm amálgama, tá? Obturações de amálgama, tem problema com mercúrio. Todos nós, todas as pessoas que foram vacinadas ao longo da sua vida têm problemas com mercúrio, porque mercúrio está em todas as vacinas como conservador. Tá? O mercúrio realmente é um problema sério. Tem que se fazer um bom detox aí para tirar mercúrio do corpo, porque assim, ó, os metais pesados, o tempo de vida deles na corrente sanguínea não passa de 6 horas, 8 horas, não mais do que isso. Depois ele já não fica mais na corrente sanguínea. Não adianta você fazer um exame para dosar o mercúrio no seu sangue, não adianta. Porque depois desse tempo aí ele vai para o tecido e lá ele fica alojado, é claro. Mas o mercúrio é um problema. Os agrotóxicos são problemas. Agora, os agrotóxicos não estão somente nos peixes, não estão somente nas carnes processadas, não está somente nos produtos de origem animal, não. Os produtos agrícolas, eles são bombardeados, se usa pulverizar praticamente todas as plantações de larga escala com agrotóxicos, com herbicidas, com fungicidas e muitos outros, tá? Porque, caso contrário, as grandes empresas elas não dariam conta de fornecer alimento para todo mundo. Isso é um problema muito sério que eu quero fazer um vídeo só especialmente sobre isso ainda no futuro, falando sobre... Talvez o último vídeo aqui falando sobre o documentário eu explane mais sobre esse assunto. Mas o foco não é somente nas carnes processadas, não é somente nos peixes, não é somente nas aves, não é somente nos porcos, não, porque todas as plantações estão contaminadas com pesticidas. E se essas plantações estiverem por perto de algum rio, alguma coisa assim, em que é bombeada água de irrigação para essas plantações, provavelmente pode estar contaminado também com mercúrio, porque acaba jogando a água com concentrações de mercúrio ali, tá? Então a ênfase aqui é justamente porque o documentário ele quer te apresentar uma nova
uma nova solução para um país, para um mundo, para um planeta sustentável, que é o vegetarianismo, que é o veganismo, mais propriamente dito. Segundo a visão desse documentário, é que o veganismo ele seria a solução para um planeta sustentável, para que a gente tenha mais milhares e milhares de anos sem o planeta se explodir, em termos aqui, tá? Só para vocês entenderem. Uma outra coisa interessante que vai falar depois ali é sobre as dioxinas. Dioxina é algo muito complicado também, porque faz muito mal para a sua saúde, para a nossa saúde, e a gente acaba colocando dioxina para dentro do nosso corpo. Só que a ênfase da dioxina aqui seria os produtos animais, porque pela cadeia alimentar os animais eles vão absorvendo as dioxinas e eles vão crescendo, e quanto maior é o animal, mais dioxina ele vai conseguir guardar dentro do corpo dele, estocar dentro do corpo dele, tá? Mas as dioxinas, elas são produzidas na fabricação de pesticidas. Ela é produzida, por exemplo, quando se tem uma queimada, quando se queima papel, quando se queima plástico, quando se queima pneu, quando se queima um canavial para limpar o canavial. Essas dioxinas elas se dispersam no ar, tá? Aí o pessoal tá respirando essas dioxinas. Na fabricação do cloro para usos de todos os procedimentos que a gente tem aí, é produzido as dioxinas também. E não somente o que é mostrado aqui, por exemplo, quando você ingere carne bovina ou alguns outros tipos de carne, você está ingerindo essas dioxinas, não somente ali. Eles exageram dizendo que a quantidade de dioxina num pedaço de carne ela é muito, mas muito exorbitante, ok? Um dos entrevistados chega a dizer que quando você ingere carne, as bactérias mortas da carne, ela começa a fazer estrago na sua vida imediatamente, no mesmo dia que você come a carne. Então você imagina pessoas que comem carne a vida inteira, eram para morrer bem cedo. Bom, existe malefícios na carne processada? Sim, existe vários malefícios na carne processada, porque ela está cheia de contaminantes justamente por causa dessa coisa aí de processamento e até mesmo para conservação dessas carnes no supermercado. Mas não somente as carnes processadas, aqui eles falam em termos gerais a respeito de todos os produtos de origem animal, até mesmo os orgânicos não escapam aqui desse pente fino que eles estão fazendo, ok? Nem os orgânicos escapam. Agora, eu quero perguntar para você, onde é que esse pessoal está buscando a alimentação vegana deles? A alimentação vegana deles, será que está sendo projetada e trago para dentro das suas casas somente de produtos vegetais orgânicos, ou eles estão usando produtos vegetais cheios de agrotóxicos e de pesticidas e de herbicidas e tudo mais? Com certeza estão usando não somente produtos orgânicos, porque não dá para usar somente produtos orgânicos, justamente por causa dessa produção maciça em larga escala, tá? E eu estava dando uma olhada num site aqui que apresenta a lista de alimentos veganos, e o que eu pude perceber lá são todos os alimentos que a gente já conhece, são todas as verduras, os legumes, tá? As folhas, daí você coloca junto milho, você coloca junto trigo, você coloca junto a soja e você vai colocando todos os outros produtos vegetais, que não são lá as mil maravilhas também. Você sabe que a gente tem problema com o milho, porque o milho do Brasil praticamente todo é transgênico. Nós temos problema com a soja, não só porque ela é transgênica, mas por causa dos fitatos que existem na soja, os problemas hormonais que ela causa e essa coisa toda, tá? Nós temos o problema com o trigo, o nosso conhecido problema com o glúten, que já está bem falado na mídia e que realmente pode causar vários problemas. Então, essas pessoas, os veganos, eles têm que optar por
todos esses produtos, porque caso contrário, o que essas pessoas vão comer se eles não comerem esses produtos? Ninguém aguenta comer só vegetal, tá? Ninguém aguenta comer só legumes e verduras, é muito complicado. Então, por exemplo, a proteína é algo que se deve pensar no caso de uma dieta vegana, porque, por exemplo, você tem a soja, que é muito boa de proteína, mas a soja, ela é muito problemática, além de ser transgênica. Temos que comer carne para conseguir todas as proteínas? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quer que eu pule do prédio agora, não é isso? Para começar, todas as proteínas são feitas pelas plantas. Vou falar novamente para constar. Todas as proteínas são feitas inicialmente pelas plantas, todas. E não é necessário comer tecido animal para conseguir proteína. Só as plantas têm a habilidade de captar o nitrogênio do ar, decompor essas moléculas e incorporar esse nitrogênio como aminoácidos para fazer a proteína. Toda a proteína que você consegue de um animal é simplesmente proteína de planta reciclada. Se você comer uma dieta caloricamente adequada e até coisas como arroz integral e brócolis, terá proteína suficiente tanto em quantidade quanto em qualidade. 2.000 calorias de arroz integral e brócolis terão por volta de 80 gramas de proteína por dia, incluindo os aminoácidos essenciais que você precisa para manter a saúde perfeita. Por exemplo, o arroz nosso de cada dia, ele só tem 2,5 gramas de proteína por cada 100 gramas do produto. Cada 100 gramas de arroz cozido, você tem 2,5 gramas de proteína somente. Ou seja, você precisaria comer 2 quilos de arroz cozido no dia para você obter 58 gramas de proteína. Agora, o interessante é que se você comer 2 quilos de arroz por dia para obter 58 gramas de proteína, você vai obter aproximadamente 500 gramas de carboidrato, tá? 500 gramas de carboidrato. Por exemplo, eles dizem o seguinte, você tem proteína no brócolis. Sim, nós temos proteína no brócolis, que é um excelente nutriente, é um excelente alimento na questão de nutriente. Mas nós temos 3,6 gramas somente de proteína no brócolis. Ou seja, você teria que comer 1,4 quilos, 1,4 kg de brócolis para obter 50 gramas de proteína, tá ok? Isso você teria que comer num dia para você obter a sua proteína. Vamos lá. No feijão, o feijão ele tem 4,8 gramas de proteína por cada 100 gramas. Tudo que eu estou falando aqui é 100 gramas. Então nós teríamos que comer 1 quilo de feijão para a gente obter aí 58 gramas de proteína. Na verdade não é 58, é 48, eu que errei aqui. Ou seja, comer 1 quilo de feijão cozido por dia para obter a proteína que você necessitaria. O problema maior é que se você ingerir essa quantidade muito grande desses cereais, o que vai acontecer? Você vai estar ingerindo uma altíssima quantidade de carboidrato. Daí você vai estourar, digamos que aí é muito. 400 gramas de carboidrato para uma pessoa num dia é muita coisa e o seu pâncreas vai reclamar logo logo. A lentilha, por exemplo, ela tem 6,5 gramas de proteína. Você teria que comer 800 gramas de lentilha por dia para obter 52 gramas de proteína, que também é uma quantidade alta. E ela tem, o 16% dela é carboidrato. Nós vamos para o macarrão, porque é feito do trigo, é feito da farinha de trigo. Então esse pessoal vegano, eles usam o macarrão lá do trigo, que está cheio de glúten, essa coisa toda. Você teria que... Isso aqui é cru, tá? Se você cozinhar ele vai ficar muito mais. Mas ele tem 10 gramas de proteína por cada 100 gramas. Ou seja, você teria que comer 500 gramas de macarrão por dia. Comer 500 gramas não. Na verdade você vai cozinhar ele vai ficar mais pesado ainda. É 500 gramas crus. E 78% desse macarrão aqui é carboidrato. Ou seja, você tem aqui, ó... Em 500 gramas, você tem quase que 400 gramas de carboidrato nesse macarrão. E você sabe que o macarrão ele não é lá essas coisas por causa do glúten. O milho ele tem 6,6 gramas de proteína, tá? Você teria que comer 750 gramas de milho
Não, na verdade é cru, você teria que comer mais, porque quando você cozinha ele hidrata e fica mais pesado, para você obter 46 gramas de proteína. 28% do milho é carboidrato. Então, nessa brincadeira toda aqui, você estaria ingerindo 210 gramas de carboidrato, mais ou menos, para adquirir 46 gramas de proteína. Então, assim, é algo meio complicado, porque você acaba comendo muito esses alimentos, mas o índice de carboidrato deles é muito alto, acaba sendo uma quantidade muito alta. E eles acabam usando essas estratégias aí, como eu já disse para vocês. Bom, se tá funcionando para eles como veganos, é uma maravilha, muito bacana. Agora, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte. O Dr. Weston Price, ele viajou o mundo visitando as tribos isoladas do planeta. Dr. Weston Price foi o dentista que descobriu a vitamina K2. A vitamina K2 foi descoberta por ele. E todas as tribos, as dezenas de tribos que o Dr. Weston Price ele visitou nas suas expedições, nenhuma dessas tribos eram vegetarianas ou veganas. Muito pelo contrário, eles ingeriam produtos animais e inclusive a vitamina K2 ela está nas vísceras dos animais, tá? A vitamina K2 ela é um fator, uma vitamina muito legal e que está presente na víscera dos animais, que inclusive a população atual não anda comendo mais vísceras de animais. E ele pôde perceber em todas essas visitas dele, essas expedições ao redor do planeta, que nenhuma dessas tribos era vegetariana ou vegana. Os indícios da história que nós temos, que nós lemos e que nós presenciamos, nenhum desses indícios, nenhum dos achados mostra uma população vegana ou vegetariana, tá? Até porque para ver se realmente isso aí vai funcionar a longo prazo, nós teríamos que ter as civilizações pelo menos umas 5 gerações sendo vegetarianas e veganas para ver qual que seria o desenrolar dessa história. Agora, para os seres, para as pessoas que são onívoros, que comem carne e vegetais, nós temos na história registro de milênios e milênios que essas pessoas vêm comendo esses tipos de alimentos sem nenhum problema. Agora, é aquela coisa de bom senso. Eu acho que o documentário ele acaba querendo meio que forçar a barra para as pessoas se tornarem veganas e vegetarianas, justamente por causa dessa coisa aí de salvar o planeta, de melhorar o planeta e essa coisa toda. Se as pessoas adotassem uma dieta baseada em plantas, as mudanças que veríamos em nossa saúde individual, na situação do Sistema Nacional de Saúde e no ambiente físico do mundo em que vivemos seriam muito profundas. Hoje, você pode dizer não vou mais comer essas coisas. É o que eu posso fazer pessoalmente para fazer a diferença? Você vai ter um tremendo senso de bem-estar e felicidade quando sabe que não está destruindo a sua saúde toda vez que senta para comer. Não está promovendo a crueldade e não está destruindo a terra. Aquele médico que eu mostrei no vídeo, no vídeo que eu falei sobre o ovo, o Dr. Michael Klaber, esqueci o nome dele agora. É feito para manter um pintinho por 21 dias sem energia de fora. Ele se tornou vegano depois de ler o livro de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, você conhece, um indiano, e depois de ler esse livro ele se tornou vegano porque ele queria eliminar da vida dele a violência e principalmente a violência contra os animais, tá? Pois é, mas aí você não deixa de ser violento por causa de não comer carne de animais, porque você acaba matando uma cobra, matando uma barata, matando um inseto, e essa coisa toda. Bom, isso aí é coisa minha aqui que eu tô dizendo pra vocês, tá? Então, assim, ele virou um cara pacificador. Mas nós podemos ver na história, em toda a história, que os nossos antepassados eles não eram vegetarianos e nem veganos. Então é isso aí que eu queria dizer para vocês.
vai ter mais um vídeo provavelmente sobre esse assunto aqui para a gente já fechar isso daqui também.